Bem-vindos, bem-vindas, todos por aqui, muito bem-vindos. Informática chegando aqui com mais uma questão para a gente conversar. Nós vamos conversar sobre sistema operacional Windows, exatamente. O Windows 10, o Windows 11. Existem para nós muitas e muitas questões, por mais que o enunciado menciona o Windows 10, também será válida para o Windows 11. Eu sou a professora Roseli e lhe convido aqui junto comigo para a gente organizar informações e assinalar a alternativa correta. Seja bem-vindo. O que nós temos aqui? Uma questão proposta pela VUNESP. Qual é o nosso assunto aqui, professora? Lá no nosso edital, o nosso assunto declarado é o nosso sistema operacional Windows. Muito bem, vamos lá. Tem-se a seguinte imagem, a gente tem algumas questões, né, que a VUNESP descreve toda sua estrutura por meio de imagem, e outras que a gente não tem imagem, por isso que é bom sempre fortalecer uma base conceitual para encarar também a questão da qual a VUNESP não determina uma imagem na sua estrutura. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem. Fala para nós da janela do explorador. Quero lembrar você, independentemente qual seja a nossa versão, nós podemos utilizar a tecla do Windows mais a letra E para abrir o nosso explorador de arquivos, tá bom? Tecla de atalho aí de algumas questões também já proposta pela VUNESP, uma questão dada se for usado a tecla de atalho como alternativa. Muito bom. Aqui nós temos uma parte da nossa janela do explorador, e nós temos um layout aqui selecionado, que é o layout de detalhes. Então, quando a gente vai trabalhar com os modos de exibição ou visualização, por padrão, nós temos o modo detalhes. O detalhes, ele apresenta o nome, a data de modificação, o tipo e o tamanho do arquivo. Lembrar, faça nota, que existem outros layouts. Ícones extra grande, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, o detalhes, que é padrão. A gente tem blocos, a gente tem conteúdo. Então, lembra que também esses modos de exibição, o modo de visualização, o layout, é elemento de prova, tá certo? Tanto para o Windows 10 como para o Windows 11. Uma outra observação que eu quero que você anote é o modo de ordenar os nossos arquivos. Quando a gente visualizar essa setinha aqui para nós, ó, para cima, significa que os nossos arquivos estão ordenados em ordem crescente, ou seja, ordem a Z. Então, aqui a gente não visualiza muito, né, essa informação, porque a gente não tem um conjunto de arquivos. Mas nós, analisando essa setinha para cima, a gente já vai bater o olho numa questão, que a gente tem várias aí da VUNESP, que aqui é uma ordem crescente do conteúdo dessa pasta, né, ou dessa unidade que foi selecionada. Então, aqui, já de imediato, não resolvendo nem a questão, você já tem informação. Tecla de atalho, para colocar aí na sua revisão. Os modos de exibição, então, aqui a gente está com o modo de detalhes, e nós temos aqui uma observação importante, que é a ordem dessa classificação. Então, aqui a gente tem a ordem crescente, que é analisada para a setinha para cima. Se for para baixo, ordem decrescente. Beleza? Muito bem. Então, agora analisa. Nós temos um arquivo aqui, que essa questão é muito interessante, e se o candidato não fizer uma leitura, ele perde fácil essa questão. Então, analisando é aquele tipo de questão que é muito fácil de errar. O arquivo, ele se chama projeto.docx. Então, aqui, olha, nós temos o nome, eita, apareceu aqui para nós, um menuzinho, só vou tirar, o nome do nosso arquivo. Muito bem, então, aqui para nós, esse projeto é o nome do nosso arquivo. E o ponto .txt aqui no final é o tipo do arquivo, ou seja, é a nossa o quê? Extensão. Então, você fala, caramba, Roseli, a VUNESP fez uma maldade aqui. Exato. É para confundir o olho do candidato. Então, o arquivo, ele se chama projeto.docx. O ponto é um caractere que é permitido utilizar. DocX é uma sequência de caracteres para nós, DOCX, então é o nome do arquivo. E o ponto .txt aqui para nós é a nossa, o quê? É a nossa extensão.
é o tipo do nosso arquivo. Tá certo? Então, o nome do arquivo é projeto.docx. E a extensão do arquivo é o TXT. A partir de agora, a gente lembra. O TXT, ele gera uma relação com o nosso bloco de notas, tá? Bloco de notas, que é aquele arquivo somente texto, né? Que não carrega formatação. Ok? Muito bem. Ao efetuar um duplo clique sobre o arquivo da imagem com o botão primário. Inclusive, eu conversei essa semana dando aula sobre essa informação. O botão primário do mouse é o nosso botão padrão. E o nosso botão padrão é o botão o quê? Esquerdo. Às vezes o candidato se perde, botão primário, botão secundário. O botão secundário é o direito e o botão primário é o botão padrão do mouse, ou seja, é o botão esquerdo do mouse. Se a gente pressionar um clique, sempre essas ações são válidas, aí tem muitas questões sobre, a gente vai estar executando uma seleção. Se a gente usar 2 cliques do mouse sobre um ícone selecionado, a gente estará abrindo. Eita, escrevi feio aqui, né? Vamos escrever corretamente. Nós vamos estar abrindo esse arquivo. Então, o duplo clique com o botão primário do mouse, o arquivo projeto.docx será aberto, e ele será aberto no bloco de notas. Então, veja, será aberto no Microsoft Word com o conteúdo do arquivo? Não será aberto no Word, porque o tipo do nosso arquivo, ele é TXT, então ele é um bloco de notas, alternativa A errada. Se o candidato fizer uma leitura rápida, ele vai ficar mais fortalecido no DocX, e já cai aqui na alternativa A, então errada. Alternativa B, será aberto ambos, o bloco de notas e o Word? Não, de jeito nenhum. O DocX faz parte do nome do arquivo, e o TXT é o tipo do arquivo, que estará relacionado com o programa que aquele arquivo foi criado ou será aberto, né, usado para ser aberto, para abrir o arquivo. Então, para nós, só o bloco de notas, o Word não, alternativa B errada. Alternativa C, será aberto no bloco de notas com o conteúdo do arquivo projeto.docx.txt. Nossa alternativa C será nossa alternativa correta. Muito bem. O Windows irá apresentar um erro fora para nós e nenhum aplicativo será aberto também fora para a gente. Quero lembrar vocês que quando a gente vai dar nome a um arquivo, a gente tem que respeitar uma sequência, né? Para nós, de 9, uma sequência não, uma quantidade, 9, são 9 caracteres para nós que não poderão ser utilizados no nome do nosso arquivo. São os caracteres que a gente fala, né? Que são os caracteres não permitidos no nome do arquivo ou no nome de uma pasta. Vamos fazer uma revisão rápida? Quais são esses caracteres que a gente não pode utilizar? A gente tem 3 barras, a barra normal, a barra inversa e a barra vertical. São 3 caracteres que a gente não pode utilizar no nome do nosso arquivo, no nome da nossa pasta. Depois, nós temos o asterisco, que também não é usado. Nós temos os 2 pontos. Nós temos a interrogação, que também não poderá ser utilizado. Aí vem para nós as aspas, vem para nós os sinais maior e menor. Então, 3 barras, 4 com asterisco, 5 com 2 pontos, 6 com a interrogação, 7 com as aspas, 8 com o sinal menor, maior, fecha os caracteres que não são permitidos no nome do arquivo. Quero observar, esses caracteres são utilizados pelo sistema operacional. Então, em diversas execuções, a gente vai visualizar esses caracteres, mas pelo sistema operacional e não por nós, usuários. Então, são caracteres proibitivos, né? Não pode ser. E se eu usar? Se eu usar, você não vai conseguir salvar, não vai conseguir renomear um arquivo, tá certo? Então, quando a gente teve o arquivo aqui, projeto.docx,
todos esses caracteres, eles são permitidos no nome do arquivo. E o tipo do arquivo é o TXT. Ou seja, o TXT será levado para o bloco de notas, o duplo clique, esse arquivo será aberto, o nome do arquivo é projeto.docx e o TXT é a sua extensão. Então, aqui para nós, olha, alternativa C é a nossa alternativa correta. Sempre muita atenção. Uma questão fácil ou uma questão difícil vai definir sempre a sua classificação. A questão fácil, eu tenho que acertar. E se eu errar uma questão fácil, professora? Ai, que tristeza, né? Aqui é uma questão considerada fácil, requer do candidato somente muito cuidado com a leitura e interpretação. É isso. Olha, eu vou pedir para você, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrever. Logo aqui abaixo já tem aqui o meu logotipo, pode clicar e se inscreve, tá bom? Tem coisa, ó, muito bacana por aqui, e bastante, para ajudar aí no seu processo de estudo, tá certo? Então, olha, tchau, e a gente se encontra aí numa próxima questão.